Dia 22 de março de 2023, é nesse clima que a gente começa aqui mais uma edição do Seu Rede Verdade para você que acompanha as notícias da política aqui na Paraíba, em João Pessoa. Hoje eu converso com o vereador Bosquinho, ele que é do PV, está atuando lá na Câmara Municipal de João Pessoa, tem várias discussões para fazer aqui, inclusive algumas delas, ele tem feito algumas sugestões ousadas para o trânsito de João Pessoa. Vamos saber o que é que ele está pensando sobre essa questão de mobilidade urbana aqui na capital. Mas para a gente começar o programa, saber como é que foram os detalhes da visita do presidente Lula hoje aqui na Paraíba, o presidente que logo pela manhã, nas primeiras horas, desembarcou ali em Campina Grande. Você está vendo as imagens aí do presidente chegando ali com a comitiva de deputados e senadores da Paraíba. Ele já veio no avião com a senadora Daniela Ribeiro, com o senador veneziano Vital do Rego, alguns deputados federais. Desembarcou em Campina Grande, foi recepcionado pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Essa foto aí registra muito bem aí a bancada da Paraíba, né? Uniu ali, inclusive, diferentes, o governador João Azevedo, o prefeito Bruno Cunha Lima, os deputados aí, Murilo Galdino, Damião Feliciano, Gervásio Maia, o senador veneziano, a senadora Daniela Ribeiro, o ministro Márcio ali, do integrante do governo. O presidente falou ali com os parlamentares. A senadora Daniela Ribeiro, inclusive, informou que cobrou ao presidente a questão da triplicação da BR-230, uma obra que está se atrasando aqui na Paraíba. Segundo a informação, o presidente se comprometeu a garantir aí uma audiência do ministro Renan Filho dos Transportes para tratar especificamente essa questão da triplicação. Aí já são imagens lá em Santa Luzia. O presidente desembarcou em Campina Grande, de helicóptero com o governador João Azevedo, foi para Santa Luzia, onde participou aí dessa solenidade de início de inauguração da empresa que recebeu, ainda nos governos do PT, no governo Dilma, investimentos por parte do Banco do Nordeste para poder funcionar. É uma empresa que trabalha com energia eólica, né? E até de forma híbrida, porque também trabalha com energia solar. Então, é um grande potencial. Tá vendo os painéis solares aí, é um grande potencial da Paraíba, a questão das energias de fontes renováveis, né? Energia solar, a energia eólica. E aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou aí ao lado do governador, dos políticos aqui da Paraíba, e curiosamente o presidente não falou no evento. Ele acompanhou o evento todo, teve várias falas dos proprietários da empresa, inclusive, dos ministros e tal, mas ele não falou no evento. Terminou o evento, ele pegou e foi para cumprir a agenda aí em Pernambuco. Nossa equipe estava lá, acompanhou tudo e ouviu o momento da fala, do discurso do governador João Azevedo nesse evento especificamente lá em Santa Luzia. Cabe ao Estado criar as condições para que a empresa que aqui chegue, ela sinta-se segura, porque afinal de contas fará investimentos altos como esse, de mais de 3 bilhões de reais. Para isso, o Estado da Paraíba, e eu sempre digo, sejam todos muito bem-vindos ao Estado que tem uma gestão fiscal correta, justa, que fez com que esse Estado se tornasse rating A do Tesouro Nacional por 2 anos consecutivos. Que chegue a um Estado que cuida das pessoas, que tem verdadeiramente programas de inclusão. Então, sejam bem-vindos à Paraíba das 213 creches, que sejam bem-vindos à Paraíba de 1.312.000 refeições mensais que são fornecidas a R$1 para a população que ainda passa fome nesse país e que infelizmente deixaram entrar no mapa da fome, e que eu não tenho dúvida nenhuma, o presidente Lula tirará esse país dessa tão vergonhosa situação perante o mundo. Seja bem-vindo ao Estado que fez com que a saúde pública nesse Estado, que o SUS verdadeiramente entrasse num outro patamar. Aqui, presidente, nós temos uma UTI aérea que serve a pacientes do SUS, bancada pelo Estado. Esse é um Estado que tem alta complexidade distribuída, não só na capital, mas na região de Campina Grande, na região aqui polarizada por Patos. O Alto Sertão hoje é beneficiado com tecnologia de ponta. Bem-vindo ao Estado da Paraíba, que acabou com a fila
da vergonha das cirurgias eletivas. Fizemos 35 mil cirurgias e acabamos com a fila, que era uma coisa que todo mundo dizia que não acabava. Então, esse é o Estado que verdadeiramente acolhe. Esse é um Estado que protege. Esse é um Estado que tem a capacidade de ter, nesse momento, 164 parques eólicos, entre parques que estão já em operação, que estão em construção, que estão outorgados e que terá, com certeza, a geração do emprego e renda para a nossa população tão importante. Da mesma forma, 152 parques solares estão aqui hoje na Paraíba, ou em operação, ou sendo instalado. Mas eu vinha dizendo, e tive a oportunidade de dizer isso no trajeto de Campina Grande até aqui ao presidente, que é preciso que a gente tenha uma atenção muito grande com essa capacidade que nós temos associado às demandas que nós estamos vivendo. Hoje a Paraíba tem aproximadamente 70 municípios que estão praticamente sem condições de receber novos investimentos, porque precisamos sim colocar na mesa todo o setor que trata de energias para a gente poder discutir a expansão das nossas redes aqui de distribuição. Nós temos aqui, presidente, países como Portugal, a França, Estados Unidos, Dinamarca, a Espanha, todos, além das empresas, evidentemente, nacionais, investindo aqui no Estado. Todos nessa área, só nessa área de geração de energia. E essa geração acontece, e esses investimentos acontecem por conta desse ambiente seguro que nós estamos propiciando. Então eu fico muito feliz nesse momento. A gente está celebrando aqui esse grande investimento da Iberdrola, Neoenergia, mas acima de tudo, da revolução que está acontecendo para cada município. O prefeito de Santa Luzia sabe muito bem o que gerou isso de modificação dentro da própria cidade. Uma cidade como Curemas, aqui próximo, sabe, nós tivemos lá a formação de quantidade de eletricistas que foi uma coisa gigantesca, que hoje saíram para ganhar o mundo, para trabalhar em outras montagens de outras usinas em outros estados. Então, essa possibilidade de investir para gerar emprego, gerar renda, manter o homem na região em que ele nasceu, é fundamental para a gente. Então, fiquem certos todos vocês que, primeiro, eu quero parabenizar a Iberdrola, a Neoenergia, por esse empreendimento e dizer que cada empresa que desejar chegar na Paraíba será bem recebida da mesma forma que a Neoenergia foi recebida. Dizer sempre que quando o empresário que aqui chega com um projeto e diz assim, isso aqui é meu projeto, ele se torna nosso projeto e a gente discute e implanta. Então a todos vocês, muito obrigado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Paraíba se encontra num patamar importante nesse momento de desenvolvimento, porque tem uma economia estável, porque está se desenvolvendo e com a ajuda que nós teremos do governo federal, coisa que nós não tivemos nos últimos 4 anos, estaremos trilhando por momentos muito mais felizes. Muito obrigado a todos e um bom dia. Tá, e foram as palavras do governador João Azevedo nessa cerimônia de lançamento aí desse complexo de energia eólica lá no município de Santa Luzia. Como eu disse, quando terminou a solenidade, o presidente Lula não fez nenhum discurso, concluiu e ele já pegou aí o avião para Recife, onde ele cumpre uma agenda ali no interior de Pernambuco. Só para você entender, essa visita do presidente Lula não foi uma agenda promovida pelo governo federal, não foi uma visita de uma ação do governo federal. Na verdade, é uma solenidade de lançamento da empresa, né? Essa empresa aí, a Iberdrola, que é espanhola, inclusive, e o presidente foi convidado para participar, porque o governo federal, na época do governo Dilma, garantiu, por meio do Banco do Nordeste, recursos e investimentos para que esse empreendimento aí se tornasse possível de ser realizado, ok? Bom, quem está comigo aqui já é o vereador Bosquinho, ele que é do Partido Verde, não é isso? E atua lá na Câmara Municipal de João Pessoa. Vereador, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, no dia que o presidente Lula está pisando aí na Paraíba. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Luiz, a todos que nos assistem, ao telespectador, que é essa pessoa que merece a nossa atenção, a todos que fazem o Rede Verdade, abraçar o nosso empresário, comanda essa família Arapuã, João Gregório. Bom, vamos tratar de uns temas aqui de João Pessoa, vereador.
talvez um dos maiores problemas da cidade, que todo morador passa em algum trecho, é a questão da mobilidade urbana, do ponto de vista de locais, trechos engarrafados, de difícil acesso, horários que você tem ali, horários de pico, dificultam ainda mais. Você tem um olhar específico sobre esse cenário. O que é que você vê? Qual é o seu diagnóstico em relação a isso? E nós temos condições de desafogar, e se você fosse assim, tivesse a caneta na mão para resolver, quais seriam suas primeiras intervenções, vereador? Bem, Luiz, você me dá uma excelente oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente pensa com relação à cidade de João Pessoa. A mobilidade, ela tem sido realmente um calo de todos os gestores, todos os ex-prefeitos que passaram pela cidade de João Pessoa, e o prefeito Cícero Lucena tem esse desafio, uma cidade que é a terceira capital mais antiga do nosso país, e essa cidade não foi projetada para a quantidade de veículos que nós estamos observando hoje. Existe hoje um número de carros na nossa cidade que o Detran emplaca mais veículos do que nasce crianças no nosso município. Olha só que... Então, é importante que a gestão possa se debruçar em cima desse tema para que a gente possa achar soluções. Novos bairros que estão surgindo, os novos loteamentos, que ainda tem condições da prefeitura fazer uma gestão no tocante a ruas mais largas, né, a vias duplicadas, e essa cidade que não tem essa condição de se fazer hoje, para se fazer isso num bairro, vamos dar um exemplo aqui, um bairro de Cruz das Armas, sim, um bairro do Bessa, um bairro totalmente adensado, que ou você faz uma desapropriação, como foi feito agora, e aí precisamos tirar o chapéu para o prefeito Cícero Lucena, porque assistimos o episódio desde o início. Eu ainda era vereador em 2005, quando fizemos um requerimento pedindo a retirada do Aeroclube e não consegui. Na época fui chamado de maluco, que era uma ideia louca. E aí hoje assistimos os outros ex-prefeitos que passaram com a demolição da pista de pouso, aquela crise toda, aquele filme que toda a cidade assistiu. E hoje o prefeito Cícero conseguiu unir aqueles detentores dos direitos sobre o Aeroclube, Ministério Público e os moradores do bairro do Bessa, que vão ganhar no quesito mobilidade. As laterais da pista irão ganhar 2 pistas de rolamento e 45 ruas serão pavimentadas em todo o entorno do Aeroclube, com calçadas padronizadas, acessibilidade, esse padrão que tem sido adotado pela gestão, que tem colocado mais de 1000 ruas a serem pavimentadas no nosso município. Então... Agora, vereador, a João Pessoa, para além disso, tem vários problemas aí de mobilidade de trânsito, assim, para pegar aqui uns trechos mais conhecidos. Aquela subida para o altiplano, a descida ali da Beira Rio, aquilo dali é algo impensável. Quem está acompanhando aqui o programa certamente tem que passar por ali, deve achar um absurdo. O retão de Manaíra também já está com certa dificuldade, algumas vias ali em Manaíra. Alguns trechos também para a entrada ali do bairro das Indústrias. Enfim, tem alguns locais que estão de difícil movimento e mobilidade aqui em João Pessoa. Esses lugares, Luiz, são verdadeiros gargalos, e a gente tem observado isso com muita preocupação. Ou se faz uma intervenção verdadeiramente efetiva para resolver determinadas situações, ou a gente vai ficar nesse sofrimento. O cidadão hoje que sai do Portal do Sol, do altiplano, para chegar ali nas proximidades da Granja do Governador, entre 7 horas da manhã e 7h30, 8 horas, ele gasta 40 minutos de relógio. Ou seja, precisa haver realmente, efetivamente, uma ação. Temos que fazer viadutos, nós temos que fazer aqui túneis. A cidade de João Pessoa, pasmem, só tem o túnel que passa no ponto sem réis. Você não consegue... Que é uma obra de décadas, né? Décadas, ou seja, lá atrás já tinham pessoas pensando mais do que hoje. Com a ousadia... Então, nós tínhamos uma CEMOB com técnicos como Morosini, Carlos Batinga, professor Newton e pensadores de trânsito. Nós precisamos ter realmente essas pessoas. Eu tenho conversado bastante com o Expedito, com o ex-superintendente também, George Moraes, toda a equipe, para que possamos achar essas alternativas. Você acha que tem alternativas ousadas? Por exemplo, a Epitácio Pessoa e a Rio Carneiro já entraram nessa questão de em alguns momentos elas ficam completamente fechadas de alguns trechos. A gente teria algumas alternativas ousadas ou simples, que
pudessem ser rapidamente aplicadas? Bem, hoje nós temos visto com bons olhos a geração e a criação de novas vias paralelas, de binários dentro dos próprios bairros, já seriam algumas soluções. Nós precisamos fazer também essas divulgações para que o pessoal passe a utilizar mais. Se você vai hoje no bairro, na avenida principal dos bancários, e ao chegar ali numa rede de farmácia Drogasil, que você entrar à esquerda, você vai conseguir chegar no Portal do Sol, no Quadra Mares. Então, são vias que já foram criadas alternativas. O governo do estado aí precisa fazer o reconhecimento do DR, que fez a intervenção entre o Bancários e o Portal do Sol. Você desafoga aí. Fez a intervenção entre o comerciante Alfredo Ferreira da Rocha no Mangabeira por dentro, ligando ao bairro do Cuiá. Fez também a intervenção aqui no Colinas do Sul, ligando ao Grotão. Então, são intervenções importantes que precisam ser colocadas na pauta do dia, porque não adianta a gente ficar aqui discutindo. Daqui a pouco já tem pessoas levantando a tese de fazer rodízio de placas de carros que possam sair ou não. Pelo amor de Deus. Imagina João Pessoa chegar a esse estágio. Isso. E aí nós temos também observado, Luiz, que agora a prefeitura faz o Parque Linear das 3 ruas e o governador faz a execução também numa obra conjunta. É bacana isso, que se diga que esses dois poderes possam estar nesse momento falando a mesma língua, para que a gente possa ter essas soluções. O governador lançou recentemente o Arco Metropolitano, que é uma excelente iniciativa que vai fazer essa interligação entre Santa Rita e saindo já na BR sentido Recife. Precisamos do viaduto na saída do bairro das Indústrias, precisamos pensar um túnel ali na frente dos bombeiros, interligando a Santos Stanilau no bairro dos Novais. Aqui na Promac, na BR, o bairro do João Agripina, a vida toda ilhado. Você já aproveita o declive da própria BR, já faz um túnel por baixo, já joga no bairro dos Estados, na Avenida Acre, possibilitando sair aqui no Shopping Sebrae. Então, ou se pensa e se faz realmente, efetivamente, ações desse tipo, ou nós vamos estar aí vendo cada dia mais essa cena uma boa leitura. Piorar. O vereador, você tem até uma sugestão ou um debate puxando para a discussão que é bem interessante e inclusive seria do ponto de vista de obra de engenharia, não precisaria nem de muita intervenção, que é transformar a Epitácio Pessoa e a Rui Carneiro em vias em que em determinados horários você só tinha um sentido, ou seja, usar toda a Epitácio Pessoa para um sentido só, seja para centro-praia ou praia-centro, e a Rui Carneiro, ao contrário, para que elas pudessem, enfim, terem mais faixas, né? Sem em algum determinado horário você só ir para a praia pela Epitácio Pessoa, determinado horário só voltar pela Rui Carneiro. Como é essa ideia? Estou explicando direito, mas qual é a sua proposta? É exatamente isso. É a coragem de fazer uma coisa diferente, de inovar para que a gente possa achar essa solução. Como seria? Quem já foi ao Rio de Janeiro, ao São Paulo, facilmente observou um painel de LED explicando à população, chamando a atenção para que a partir de determinado horário, aquele sentido será revertido. Então, qual seria uma solução hoje? A partir das 5 horas da tarde, a Epitácio Pessoa seria só no fluxo praia-centro. E a Avenida Beira Rio, as 4 faixas sendo centro-praia. Então você fazia... desculpa, é Epitácio e Beira Rio. Que são, eu falei Rui Carneiro. Isso, Epitácio e a Beira Rio. E a Beira Rio. Certo, que são paralelas, né? Isso aí tem o mesmo comprimento. Então, todo mundo que quisesse ir ao centro da cidade, a partir das 5, 6 horas da tarde, ele iria fluxo praia-centro. E a Beira Rio, todo mundo vindo para casa, pegando o filho no colégio, saindo do trabalho, um dia de estresse, um dia de trabalho, porque as pessoas hoje também precisam também sintonizar um pouco mais na Rádio Arapuã para se divertir, para desopilar. Por quê? Porque o trânsito hoje é um estresse só. Você passa muito tempo. E precisamos também, Luiz, aí você me dá essa oportunidade de fazermos campanhas periódicas educativas. A carteira nacional de habilitação, o primeiro pré-requisito na autoescola é que a ultrapassagem é pela esquerda. Hoje nós estamos assistindo um verdadeiro absurdo no trânsito. Todo mundo passa pela direita, por cima da calçada, fazem contornos. E aí não são todos os motoqueiros, né? Não, longe de mim querer aqui uma briga com essa categoria, não. Mas tem os motoqueiros que fazem o seu serviço
corretamente. Querendo escapar do trânsito. Querendo escapar do trânsito, fazer uma entrega mais rápida e coloca a sua vida em risco e a vida das outras pessoas. Cortando o sinal, passando pela direita, subindo calçada e fazendo aquilo que não é o correto. Colocando em risco a vida de todo mundo. Em relação a trânsito, tem um tema que está ali interligado, que de certa forma vai refletir também no trânsito, que é a questão do projeto, da discussão sobre a engorda de trechos da orla de João Pessoa. Sobretudo ali em Manaíra, que tem um problema de trânsito ali em Manaíra, porque ficou ali uma meia via, né? Não dá nem para falar numa via, uma meia via, né? Com ciclovia, com calçadinha, tudo imprensado no mesmo local. Você tem sugestões para ali, para Manaíra, ou a sugestão mesmo é alargar a praia ali, vereador? É importante também, Luiz, dizer que não se pode pensar em nenhum projeto de mobilidade urbana sem um transporte coletivo de qualidade. As pessoas reclamam muito, né? Nós estamos recebendo muitas reclamações de ônibus sujo, de algumas linhas que deixaram de passar antes da pandemia e depois não retornaram. E aí a gente tem encaminhado essas reivindicações. Foi motivo da nossa fala agora na última reunião do Conselho de Mobilidade, que faço parte, tem um assento representando a Câmara Municipal junto à CEMOB, com todos os órgãos que estavam lá envolvidos, e a nossa fala foi justamente nesse sentido. É plausível que todos os itens da economia tiveram a inflação, tiveram aumento, e que a gente sabe que as empresas de ônibus tenham que operar agora com muita dificuldade de ter esse reajuste. Brigamos e o prefeito e toda a equipe chegou a esse número. A taxa, um aumento das passagens não é bom para ninguém, porque as pessoas sofrem, o trabalhador diretamente que vive o dia a dia, mas ficou acertado também compromissos e a cidade ganhará nos próximos meses 80 novos ônibus. E vamos esperar e aguardar, porque quem sabe um dia nós teremos um ônibus climatizado, pequenos ônibus à volta do ligeirinho, aquele que possa ser mais rápido. E respondendo à sua pergunta com relação a Manaíra, aquela ciclovia ficou bastante generosa. Essa questão da engorda, ela foi engolida hoje na cidade de João Pessoa, envolvida dentro de um debate, já que é um debate mais para a antecipação e o palanque eleitoral de 2024 do que propriamente a discussão do tema. Ontem mesmo a maré deu perto de 2,5, 2,7 e a água estava molhando lá no Bahamas, quebrando a calçada ali em Manaíra. Então, Baú na divisão com Manaíra. Então, temos exemplos aqui de Ponta de Campina, no município de Rio Tinto, que as casas à beira-mar se acabaram, perderam o seu patrimônio, as pessoas que ali tinham residência. Então, é importante se pensar nisso. A engorda, é interessante que possamos pegar exemplos favoráveis. Nós temos Santa Catarina, nós temos aqui em Fortaleza, que tivemos exemplos que realmente se viu para a população. Quando você tiver aquela engorda, que você colocar aquela ciclovia para dentro da parte de areia e fazer com que aquela via de Manaíra possamos ter de volta 2 faixas, contemplando a ciclovia e que a gente possa ter de volta, inclusive todas as pessoas que tinham comércios ali naquela avenida principal, tiveram um prejuízo porque os clientes não tinham onde estacionar e todos aqueles comércios ficaram fadados ao insucesso. Então, é um assunto, um tema muito importante que a gente levaria aqui mais tempo. E eu quero um espaçozinho para a gente falar de política aí. A gente tem rapidinho para o intervalo comercial, que eu quero saber se você defende aí, se está na Federação PV, PT, está todo mundo querendo candidatura própria a prefeito de João Pessoa nas próximas eleições. Quero saber sua opinião. 1 minutinho só, a gente vai para o intervalo comercial e volto aqui conversando com o vereador Bosquinho.